A nossa proposta de TCC foi a construção da mesa de pinball de 2 jogadores com placar automático. Os discentes do grupo é o Andrei, o Everaldo, o Christian, o Gabriel, o Kaique e eu, Fabrício. Os docentes foi o professor Dr. Evandro Fernandes e a professora Carolina Oliveira. Introdução. A proposta do nosso projeto desde o início foi a construção da mesa de pinball com placar automático. A gente teve êxito nisso. A nossa mesa é integrada por partes mecânicas e elétricas. A nossa intenção sempre foi buscar um jogo clássico, trazer para o presente, aplicando novas tecnologias nele. Aí a mesa ela vai ficar na escola como uma forma pedagógica, juntamente para trazer um novo entretenimento, gerando uma competição saudável. Objetivo geral. O objetivo geral foi desenvolver uma mesa de pinball para 2 jogadores. Os objetivos específicos foi projetar a estrutura física, desenvolver o sistema eletrônico e criar um sistema de pontuação automatizado. Justificativa. Resgatar um jogo físico clássico, já que estamos falando de um jogo que teve sua origem em 1871. Pensando na Lei 14.988/2024, que restringe o uso de celulares nas escolas, o grupo decidiu desenvolver este jogo para deixar como forma pedagógica aqui na ETEC de Ilha Solteira, sendo assim trazer entretenimento e diversão para os alunos da instituição. Sobre a Stars da Art, foi um britânico nos Estados Unidos que fez a criação do jogo. Ele aperfeiçoou o jogo no caso, a grande inovação da época foi a criação de molas dentro das bolas do jogo. E que naquela época foi muito bom para todos os jogadores, no caso da mesa de pinball. A era eletromecânica, 1947 a 1970, foi a primeira máquina com flippers eletrônicos. 1960, a introdução de alvos pop-alps em sistemas de pontuação eletromecânicos, no caso seria a pontuação. E 1966, primeiro display numéricos eletromecânicos, que a gente colocou também na mesa. Era moderna em 1990, em 2010, a introdução de display LCDs, que a gente pode colocar em texto ou imagens para produzir mais dinâmica no jogo. E em 1998, o pinball de 2000, o último pinball feito com hardware. E em 2006, surgimento de simuladores digitais de pinball. Renascimento Maker, 2010 presente, que é o mais atual hoje em dia. É o início de movimento D e Y, que faça você mesmo, se você quiser fazer alguma alteração no jogo. E 2016 foi o primeiro surgimento de kits de construções para entusiastas, que no caso seria para os fãs do jogo. Na construção da estrutura física, a montagem da estrutura foi dividida em 2 etapas, sendo ela a base e o campo. E teve a integração de componentes mecânicos e elétricos, que foi o procedimento de fixação de flippers e circuito eletrônico. E a segurança é a garantia e funcionalidade e segurança da estrutura. Ali eu tirei uma foto da mesa, antes da gente terminar de concluir ela por completo, que são os flippers, que são as alavancas. Tem um sensor de indução, que é onde a bolinha de metal passa por cima e conta a pontuação no placar. Temos a caixa de distribuição também, que distribui para os sensores e para o placar. E o placarzinho digital. Na montagem da estrutura na primeira etapa, utilizamos 4 barras de metalon para fazer a base da mesa. E na segunda etapa da estrutura, montamos a estrutura superior com material de MDF e também fixamos 4 extensores específicos para os flippers, que servem como suporte para os mesmos.
A nossa mesa ela ficou no tamanho de 1,5 m de comprimento, 70,5 centímetros de largura e 93 centímetros de altura. Bom, eu vou falar um pouco do diagrama, como foi utilizado. Como vocês podem ver, foi utilizado 2 sensores indutivos, 7 resistores de 20K ohms e uma placa de Arduino e um resistor de 10K para o botão e um botão reset. Como funciona? O sensor indutivo ele envia o sinal para a placa Arduino e, juntamente com a programação feita, ele manda o sinal para o display de 7 segmentos, onde é realizada a contagem. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre a programação do nosso TCC. Antes de mais nada, a programação foi feita na linguagem de C++, utilizando o programa Arduino IDE, já que nosso microcontrolador é um Arduino Uno. Também, como foi dito anteriormente, para a programação foi utilizado também os 2 sensores indutivos, o display de 7 segmentos com 4 dígitos e um botão que vai servir como botão reset. Na primeira parte da programação, como vocês podem ver, foi a definição dos pinos, que foi a parte mais fácil em si, onde a gente só definiu onde os pinos de cada componente seriam encaixados no Arduino. Começando, obviamente, pelo display de 7 segmentos, onde foi separado em 2 partes, os 7 segmentos e os 4 dígitos. Ali, se vocês podem ver, tem uma imagem do display de 7 segmentos que a gente utilizou. O que não está visível é que cada perninha daquela tem um esquema, porque os 7 segmentos são o seguinte: cada traço vermelho daquele representa um LED, e esses LEDs também são representados de letras de A até G. Ou seja, aqui nós temos o A, o B, o C, o D, o E, o F e o G no meio. A gente também tem um ponto, que é o LED DP, só que ele não foi utilizado, já que ele é mais utilizado para números quebrados. Então, no caso, essa primeira parte foi definir, já que os 4 dígitos compartilham esses 7 segmentos, ou seja, o A do primeiro dígito é o A do segundo, o A do terceiro e o A do quarto. A segunda parte foi definir os dígitos, ou seja, o D1, o D2, o D3 e o D4, já que como nossa mesa, como vocês podem ver ela bem ali, é para 2 jogadores, a gente precisava de uma forma para separar 2 dígitos para o primeiro contador e 2 dígitos para o segundo contador. Mais para frente eu vou poder explicar isso com mais calma para vocês, de como isso foi realizado em si. Após isso também teve a definição dos pinos dos sensores, dos 2 sensores indutivos e do botão. Depois, na próxima etapa, nós tivemos as variáveis do sistema, que foi onde a gente teve as variáveis dos contadores, que eles iniciariam zerados, já que, como eu disse anteriormente, a gente ia usar os 2 primeiros dígitos para o contador 1, os 2 segundos dígitos para o contador 2. E também nessa parte das variáveis do sistema, definimos os estados anteriores, tanto dos sensores quanto do botão, que foi definido no estado high. Mais para frente é outra coisa que eu vou poder explicar com mais detalhes. E por fim, nessa primeira etapa aqui, foi os padrões de dígitos, que é aquela tabela bem ali, como vocês podem ver. Ela é a tabela dos padrões binários, é a nossa tabela de consulta, que vai mostrar para a programação mais para frente, que é para ela consultar, poder analisar ela e definir, se o número for 1, então ela tem que seguir esse padrão aqui. Ou seja, vamos supor que o número seja 0. Lembrando outra coisa, os números 1s são representados com os LEDs ligados e os números 0 são representados pelos LEDs desligados. Ou seja, se ela for fazer o número 0, vai ser 1, 1, 1, 1, 1, 1 e 0 no meio porque está desligado. Depois dessa primeira parte, que foi a definição dos pinos, nós tivemos a função setup. É a função que ela se ativa apenas uma vez depois que o sistema é iniciado. Aqui nós definimos primeiro os sensores, porque os sensores e os botões. Como eu disse anteriormente, lá nas variáveis do sistema, a gente definiu os estados dos sensores como high. Porque o que acontece? Os sensores iam ficar um de cada lado, na mesa ali, e a gente precisava que a bolinha
bolinha esférica de metal, passasse na frente do sensor e contabilizasse o ponto, mandasse o ponto para o display. Só que aí que está. Dependendo de como a gente fizesse, ou a programação ia detectar a bolinha e começar a contar, tipo, 1, 2, 3, até ela sair da frente, ou a gente fazia com que ela passasse na frente e só quando ela saísse da frente do sensor, o ponto fosse contabilizado. E nesse segundo caso foi o que a gente quis. Então, o estado anterior que eu falei como high é porque o sensor detecta a transição entre a bolinha ser detectada e a bolinha deixar de ser detectada. Um exemplo mais fácil é o que aconteceu no botão. O botão, ele zera todo o placar. Então, quando você pressionar ele, a programação vai acabar lendo isso, mais para frente na função loop, ela vai detectar isso, só que ela só vai resetar quando o botão for despressionado. Depois disso, nós temos a função mostrar display, que é mais focada no display, porque a gente precisava, obviamente, da programação para fazer com que ela lesse aquela tabela de consulta que a gente deixou ali. E também, como eu falei anteriormente, que os dígitos, que os segmentos, eles são os mesmos, a gente precisava de algo, de alguma técnica para poder fazer com que separasse esses dois contadores. Então, a gente decidiu utilizar a técnica de multiplexação. O que é a técnica de multiplexação? Multiplexação é uma técnica que envia vários sinais de informação para sair em apenas um meio de comunicação. Numa prática, para explicar na forma de prática, o que acontece? A gente está enviando vários sinais para o display, só que o display ele vai mandar um número de cada vez. Ou seja, vamos supor que o placar está 2-1. Está 2-1 no contador 1, no contador 2. Ou seja, primeiro ele vai ler o contador 1 e ele vai apagar os 3 dígitos e só no primeiro dígito ele vai mandar o 0. Aí, depois de um tempo muito curto, tipo assim, imperceptível, ele vai apagar esse primeiro dígito e vai ligar o segundo e vai montar o número 1. Depois ele vai apagar esse número 1 e vai ligar o terceiro dígito e vai mostrar o número 0. Depois vai apagar o número 0 e no quarto dígito vai mostrar o 2, porque, como eu disse, o exemplo é 1-2, 2-1. Mas isso é num período tão rápido, esse sistema de apagar e ligar, é tão rápido que o cérebro humano não consegue perceber essa troca. Então, você vai olhar para o placar e você vai ver 1-2, simples. Agora, o último, que é a função mais importante da programação, é a função loop. Essa é a função que ela vai ficar em constante monitoramento, constante ajuste, quando todo o sistema foi iniciado. Ou seja, é essa parte da programação que vai monitorar os dois sensores, ou seja, é ela que vai monitorar quando a bolinha passar e que ela tem que enviar para o display, ela também que vai ficar em constante atualização o display, mostrando todo o placar, adicionando a pontuação, ela que vai detectar quando o botão for despressionado. Enfim, essa é a função mais importante de toda a programação em si. Depois disso, foi chegado à finalidade no quê? Teste e validações, que teve mecânicos e eletrônicos, ou seja, a regulagem dos sensores e a regulagem das alavancas. E depois os ajustes finais, né? Mais interface mesmo, mais acabamento. Tabela de valores. A base de metalon ficou em torno de R$300. Aí a estrutura da mesa trabalhada, que foi feita de MDF, ficou em R$700. A esfera de aço, que é a bolinha, R$32,19. O kit Arduino, R$383. Só que não precisava comprar o kit completo. É que no começo a gente estava meio confuso sobre o que eu iria usar e acabamos pegando tudo, já para não ficar na dúvida. Sensor de proximidade, R$33,99. Só que como foi usado 2, ficou R$67,98. Totalizando tudo, R$1.483,17. Bem, agora eu vou terminar com a documentação e análise de resultados. A início, a gente foi utilizado os materiais de apoio, ou seja,
Como vocês podem ver nos slides, nós tivemos toda a parte das fotos, também colocamos as etapas da montagem que foi apresentado pelo Kaique. As fotos, eu não sei se o vídeo está aqui, mas, enfim. Depois nós tivemos a reflexão, que foi quando a mesa finalmente terminou, quando ela finalmente está acabada, que foi os desafios que enfrentados. Ou seja, nós tivemos muitos desafios, muitos problemas, principalmente com a parte da programação, com a parte da montagem. Enfim, a mesa inteira foi praticamente quase problemática em si. Mas foi muito mais dificultoso a parte da programação. As soluções adotadas foi que a gente estudou muito, principalmente, no caso, a parte da programação, técnica de multiplexação, foi tudo muito complicado. E as possíveis melhorias, que como vocês podem ver, a mesa está feita, mas ela não está perfeita. Ainda tem muito a melhorar, ainda tem muito a ajustar, só que ela está funcionando. Enfim, essa não é a minha parte. O projeto de mesa de pinball para 2 jogadores cumpriu com todos o êxito, com seus objetivos, desde a parte mecânica e eletrônica, até a parte de design de forma eficaz. Foi enfrentado vários desafios com o grupo, técnicos, logísticos, e a equipe superou todas as dificuldades com organização e colaboração. O resultado foi um equipamento funcional, atrativo, com um valor pedagógico, vai ficar para fins da ETEC, e alinhado aos ODS 4 e 12 da Agenda 2030. A iniciativa demonstrou a importância de aprendizagem prática interdisciplinar, reforçando seu potencial educativo e inovador. Bem, muito obrigado a todos. Esse foi o nosso trabalho TCC. E se tiver alguma dúvida, é só perguntar. Carolina, por favor. Demonstração? Para quem quiser ver, eu acho que fica mais fácil se vier um pouquinho para cá, porque é meio complicado. O Andrei, pode fazer assim mesmo, que pega na câmera, vamos pedir para colocar aqui, tá? Então show. Tá feito. Bolinha, tá aí? Deixa eu passar. Bem, quando a bolinha passar na frente de um sensor indutivo que tem bem nesse cantinho, vocês vão ver que a pontuação vai aumentar, já que quem está fazendo ponto daquele lado é o jogador que está aqui. Agora, caso a bolinha passar nesse lado, quem vai fazer ponto é o jogador que está lá, porque foi ele que fez o ponto. Aí, enfim, aqui está o pistão. E aqui, ó, quando você apertar, faz todo o trabalho do flipper, que empurra a bolinha para cima. Enfim, em resumo é isso. Tem um botão reset que, como disse, reseta toda a pontuação.